À medida que envelhecemos, os relacionamentos evoluem. No entanto, o que ocorre quando, após décadas de matrimônio, uma esposa começa a se sentir distanciada do marido? O que leva uma mulher que anteriormente amava seu parceiro ao início do distanciamento gradual? A perda da paixão e a sensação de indiferença são realidades que muitos casais enfrentam, mas poucos discutem. O desaparecimento progressivo do afeto, as alterações discretas no comportamento e a frustração silenciosa que se acumula ao longo do tempo não ocorrem de forma abrupta. São resultado de anos de necessidades insatisfeitas, palavras não proferidas e momentos negligenciados. O motivo nem sempre corresponde às expectativas. Não se trata apenas de cessar o amor, mas de compreender o que o amor deveria realmente representar, frequentemente reduzido a razões bastante pragmáticas na contemporaneidade. Vamos analisar as razões pelas quais as mulheres, à medida que envelhecem, começam a perceber mudanças em sua relação com os maridos e o que pode ser feito para alterar essa situação antes que seja tarde demais. Se você é cônjuge ou apenas alguém interessado em relacionamentos duradouros, permaneça comigo até o final. Isso pode transformar sua percepção sobre o amor. O processo de envelhecimento do casamento, inicialmente idealizado, frequentemente se torna uma carga emocional excessiva. Durante anos, muitas mulheres assumem o papel de cuidadoras emocionais, lembrando aniversários, organizando reuniões familiares, agendando consultas médicas e gerenciando o lar. Contudo, à medida que envelhecem, elas reconhecem que esse trabalho invisível teve um impacto significativo em suas vidas. A dura realidade é que a maioria dos homens nem sequer se dá conta disso. As mulheres começam a perceber que estão sustentando o casamento, enquanto seus maridos apenas existem dentro dele. Segundo a ocorrência de comunicação significativa nos anos iniciais, onde as conversas são repletas de curiosidade. Como foi seu dia e em que você está refletindo? Discuta seus anseios, mas com o tempo, muitos cônjuges abandonam diálogos profundos e significativos com suas parceiras. Em vez disso, a comunicação se torna rotineira, previsível, ou pior ainda, ausente. Uma mulher anseia por intimidade emocional, tanto quanto por companhia. Na ausência disso, ela começa a se sentir invisível, sem a voz e desvalorizada. O peso das responsabilidades domésticas, uma das queixas mais frequentes entre mulheres em casamentos duradouros, é a incessante carga de trabalho doméstico. Estudos demonstram que, mesmo no contexto contemporâneo, as mulheres continuam a executar a maioria das atividades domésticas, mesmo após a aposentadoria. Ao atingirem a terceira idade, muitas delas se exaurem dessa responsabilidade. O que se inicia como leves desconfortos, a louça suja na pia e as roupas espalhadas, geram um ressentimento profundo. A mulher começa a questionar por que ainda precisa assumir todas as responsabilidades. À medida que ela evolui, ele não acompanha seu crescimento. Com o passar dos anos, muitas mulheres buscam desenvolvimento pessoal, desejando viajar, aprender e se envolver em novas experiências. Contudo, se o parceiro se recusa a evoluir, a mulher sente-se aprisionada, como se estivesse superando seu próprio casamento. Quando uma mulher percebe que está progredindo enquanto seu parceiro permanece estagnado, a distância emocional entre eles se amplia, resultando na perda da intimidade física e emocional. A intimidade não se resume à proximidade física. Envolve uma conexão emocional e o sentimento de ser desejada. Com o tempo, muitos casais perdem essa paixão. Para uma mulher, essa perda pode parecer um indicativo de que o amor está se esvaindo quando uma mulher deixa de se sentir desejada, ao perceber que seu marido não a contempla da mesma maneira que antes, levando-a a um desligamento emocional. A aposentadoria altera significativamente a dinâmica, mas nem sempre para melhor. Frequentemente considerada a fase dourada da vida, um período para relaxar, viajar e desfrutar da companhia mútua, para muitos casais, torna-se uma fonte de tensão. Isso ocorre porque, de repente, eles passam a conviver constantemente, e muitos homens enfrentam dificuldades em lidar com essa transição, adentrando a aposentadoria sem um plano definido. Certamente, a transição de uma vida laboral ativa para um estado de incerteza, sem diretrizes claras, pode ser desafiadora. Em muitos matrimônios,
Isso implica que a esposa assume o papel de responsável pelo entretenimento do marido, que espera que ela ocupe seu tempo, cuide dele e seja sua companhia constante. Essa situação pode ser opressiva para uma mulher que, ao longo de sua vida, já gerenciou diversas responsabilidades, em vez de experimentar um momento de tranquilidade. A aposentadoria pode parecer opressivo, como se ela tivesse perdido a liberdade almejada. Sem amizades ou interesses próprios, a mulher pode começar a se sentir aprisionada em uma vida que não escolheu. Esse ressentimento pode corroer silenciosamente o amor pelo marido, especialmente se ela não se sente ouvida ou valorizada. Uma das experiências mais dolorosas em um casamento não é a discórdia, mas sim a sensação de invisibilidade. Muitas mulheres, após anos atuando como pilar emocional da família, chegam a um ponto em que sentem que suas vozes perderam relevância. Elas expressam preocupações, compartilham sentimentos e tentam iniciar diálogos significativos, pero os maridos não as escutam de fato. Uma esposa não necessita de gestos grandiosos. Ela precisa sentir-se ouvida e saber que seus pensamentos, opiniões e emoções continuam a ser relevantes para a pessoa with quem compartilhou décadas. Quando isso cessa, ela começa a se desconectar emocionalmente. Uma vez que isso ocorre, é difícil reverter a situação. Se uma mulher se sente negligenciada por um período prolongado, ela cessa suas tentativas. Ao interromper seus esforços, o amor se metamorfoseia em um ressentimento silencioso. Com o passar do tempo, ela reconhece a brevidade da vida e anseia por mais. À medida que envelhecem, as pessoas começam a perceber a vida de maneira diferente, perdem amigos, assistem a mais funerais e compreendem que o tempo é valioso. Para muitas mulheres, essa consciência leva a uma reavaliação do casamento, sob uma nova ótica. Elas começam a se fazer perguntas difíceis: estou feliz, me sinto amada, é assim que quero passar o resto da minha vida? Se as respostas não forem satisfatórias, elas podem começar a se afastar, não por raiva, mas por autopreservação. Muitas mulheres chegam a um estágio em que não querem mais brigar, insistir ou implorar por atenção, elas simplesmente focam no próprio bem-estar e se o marido não for capaz de encontrá-las no meio do caminho, elas se desligam silenciosamente emocionalmente e às vezes até fisicamente. É por isso que algumas mulheres, após décadas de casamento, de tentar, não porque não se importam, mas porque perceberam que merecem mais do que apenas existir na vida de outra pessoa. À medida que chegamos aos últimos anos da vida, os relacionamentos não são sobre grandes gestos românticos. Eles são sobre presença, compreensão e respeito. Quando uma mulher começa a se sentir distante do marido, raramente é porque simplesmente deixou de amar. Muitas vezes é porque ela não se sente mais vista, valorizada ou apreciada. Essa é a realidade de muitos casamentos. O amor não desaparece em um momento dramático, ele se apaga nos pequenos momentos despercebidos, nos momentos em que uma mulher se sente desconsiderada. Durante os anos em que suporta sozinha os fardos emocionais, nas ocasiões em que necessita de apoio, mas encontra apenas silêncio. Essa situação não é uma escolha. Assim como ele pode se extinguir, também pode ser reavivado. Se você é marido, reflita sobre a última vez em que realmente ouviu sua esposa e a última vez em que expressou apreço por ela, não apenas como parceira, mas como indivíduo. Se você é esposa e se sente desconectada, questione-se se ainda há espaço para restabelecer essa conexão. O casamento não se trata de um destino, mas de uma escolha mútua contínua, mesmo diante das transformações ao longo dos anos. Envolve a realização de pequenos gestos que comunicam: eu ainda te vejo, eu ainda te valorizo, você ainda é importante para mim. Se há algo a ser extraído deste vídeo, que seja esta lição: o amor não se extingue com o passar do tempo. Ele se perde quando deixamos de cultivá-lo. Se você deseja preservar seu relacionamento, nos últimos anos da life, nunca é tarde para recomeçar. Escolha o amor. Escolha a compreensão. Acima de tudo, escolha um ao outro. Agradeço pela atenção e até a próxima. Cuide-se e valorize seus relacionamentos. Eles são os maiores tesouros da vida.